Olá, pessoal, boa noite. Olá. Atrasamos um pouquinho aí, problemas técnicos, mas tá tudo certo, já entramos. Boa noite, todo mundo. A Mislene já entrou, já vou chamar ela aqui. Deixa eu ver. Já tô chamando ela, pessoal. Vamos lá. Olá, Luiz, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Edu, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí, a Mislene chegou. Olá, Tudo bem, Miss? Mia, a tua câmera tá de novo tremendo. Ai, meu Deus, guria. Ai, não, só por Deus. Sério? Mas é só quando eu me mexo? Mas não, ele fica tremendinho, mas quando você se mexe é um pouco mais. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Não vou me mexer, então. Vou ficar parada, vou ficar estátua aqui. Mas quando você fala, mexe um pouquinho, assim, sabe? Meu Mas Deus enfim, do vamos céu. Tá, ver o que acontece, né? então tá Tomando a minha bom. água no copo de chopp. Eu tô com a minha canequinha básica, minha caneca das lives. Vamos lá. Meu, que correria, né, guria? Tá louco? É a vida, vamos lá, É a vamos. vida. É Enquanto a isso gente aí. vive é nesse movimento, né? O pessoal tá ouvindo bem, eu com a Michelle, se vocês puderem dar um oizinho ali para a gente saber, estão visualizando, estão ouvindo. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Fred. Tudo bem? Ai, como é bom ver vocês por aqui. Nesse finalzinho já de noite, o pessoal já logo indo descansar, né? Alguns Ah, não, alguns rende mais à noite, né? sim. Eu tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Certo, então vamos lá? Vamos lá, então. Ah, vai tremendo mesmo. Tá bom. Pessoal, a nossa live de hoje, né, sobre como desenvolver a nossa mediunidade, né? E a gente vai trazer um conceito novo também hoje, né? A gente já está analisando. Ah, obrigada, Fred. E a gente vai trazer um conceito novo sobre essa atividade, sobre a questão da mediunidade, como que a gente percebe ela na prática, tá? Então, meu nome é Mislene Pixius, eu sou doula, parapsicóloga, e a minha primeira formação foi historiadora. Eu trabalhei como professora de história também. Então, essa parte da história é uma coisa que eu gosto bastante também, tá? Trabalhamos hoje com a terapia multidimensional, eu e a Michelle, e nós somos essa dupla dinâmica, né, Michelle? Que nós somos uma Sim, dupla dinâmica e pode somos se mesmo. apresentar. Acho que a gente sempre se apresenta, porque às vezes tem alguém que é novo que está chegando, e aí a gente sempre vai estar se apresentando rapidinho no começo, tá bom? Então vamos lá, meu nome é Michele Freitas, eu sou naturóloga, acupunturista, iridóloga, tenho formação em iridologia e audiodiagnose integral. Sou mestre de Reiki também e trabalho com a terapia multidimensional hoje com a minha dupla Mislene aí, minha amiga, sócia, tudo, né, Miss? Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Sobre a mediunidade, né? Como desenvolver a mediunidade. Então a gente colocou algumas perguntas, alguns tópicos, algumas dúvidas, coisas pela que as pessoas já perguntaram para a gente, ou chegaram com essas demandas, ou pelas quais a gente também tenha passado. Então a gente vai dividir isso para vocês, tá? Então a gente elencou alguns números, alguns tópicos, e o primeiro deles, né, que eu vejo que é bem importante a gente entender, né, que a gente separa assim a atividade mediúnica e outras atividades, e que não existe essa separação, na verdade, que tudo coexiste. Então, os nossos sentidos, né, a visão, tato, paladar, todos esses nossos sentidos, existem muitos outros sentidos que a gente pode ter através da questão da mediunidade, do desenvolvimento, e então não é porque às vezes eu não tenho essa sensibilidade, esse sentido, que ele não existe. Então tudo existe, não está separado. Só que às vezes eu não tenho essa
percepção, esse contato com esse conteúdo, com essa dimensão, com essas sensações ou com isso que está um pouco além, né? Então, algumas pessoas trazem como efeito paranormal também, né? Também sensações extrafísicas, paranormais. Existem com vários nomes. A gente vai falar aqui sobre mediunidade. Em outras lives a gente vai falar também sobre outros temas, sobre essas características, tá? Mi, tu quer falar alguma coisa? A gente vai trocando. Sim, sim, claro. Eu queria trazer a questão do que é ser um médium, né? Mesmo que tenham, eu acredito que algumas pessoas que estão assistindo, né, já ouviram falar e tal, mas o que significa esse ser médium, né? Então, ser médium, ele seria o quê? Essa mediação, né? Como o próprio nome já diz, médium seria mediar, né? O plano espiritual, o espírito, né? Encarnado com desencarnados. Seria só trazendo assim, digamos, como se fosse um conceito assim para o pessoal, porque às vezes o pessoal também não sabe, né? Primeiros conceitos também, lá. Isso, lá. O conceito que apareceu para a gente seria esse conceito, que o primeiro conceito que vem para as pessoas é esse conceito de mediar, por isso médium, né? E a questão de existir uma inteligência, daí pode se chamar de alma e espírito, que se comunicava através, e aí isso no Brasil a gente teve através do kardecismo, a gente teve através de Chico Xavier e toda essa, como é que a gente pode dizer, que trouxeram esses assuntos por primeiro aqui no Brasil, enfim, né? Exatamente. Então, este nome... Mais um adendo. E a gente não pode esquecer também que tem dentro das religiões de matriz africana, que eles também chamam de médium, tá bom? Só para não esquecer. Então, este conceito que eu falei agora do kardecismo realmente foi trazido por Allan Kardec, né? E ele está descrito nos primeiros livros, né? Segundo o Espiritismo e tal. Porém, com as nossas experiências, né, Mislene, a gente percebeu que ser médium hoje vai muito mais tudo além, né? A gente chama que vai além disso. Então, não só você ter essa conexão, mas também você sentir no aspecto físico, processos físicos também pode ser desta origem mediúnica ou de ser médium, né? Sensações físicas, tá? E geralmente a pessoa que ela é médium, ela traz uma verdade dentro dela. É uma verdade dentro do coração dela, ela sente aquilo. Segundo ainda, né, segundo Chico Xavier, todas as pessoas que vêm, né, que encarnam no planeta Terra, teriam essa facilidade. Porém, algumas, eles falam que é mais desenvolvidas, e outras nem tanto, mas que isso é de todas as pessoas, está intrínseco do ser humano, né? Aí basta realmente a pessoa estar buscando, se ela sente, voltando no seu coração, né? Que pode vir a trabalhar com isso, enfim. E, claro, antes disso, eles também falam, isso trazendo já o que os extras físicos nos falam, tá, pessoal? Que a pessoa ela tem que ter muita confiança, na verdade, em si mesma. Que isso é uma das principais coisas que acontece hoje em dia, onde o médium não confia nele mesmo, ele não confia no que ele pensa, na sua intuição, no que ele sente. Então, os extras físicos, eles sempre falam isso pra gente, e é engraçado que desde que a gente começou a trabalhar com eles, eles sempre trouxeram isso. Vocês têm que confiar em vocês, eles sempre falavam isso. Eu acho que era isso, Miss. Pode continuar. Isso. Tá, então eu vou, né, colaborando ali, né? Então essa palavra médium, que é esse meio, né? Então durante muito tempo, dentro da minha prática, da minha experiência, eu acreditava que era esse meio, da qual dava uma passagem, por exemplo, ou para o trabalho, enfim. Mas hoje, em outra forma de praticar esse desenvolvimento, esse trabalho, a gente percebe que a gente faz parte de uma equipe. E que a gente trabalha em conjunto e que não é só mais esse meio, né? Então, assim, eu vou citar um exemplo. Se você tem uma conexão e você vai trabalhar, por exemplo, com cristais, né?
mas você não, você vai estudar e você tem aquela intuição que você quer aprender sobre aquele assunto e você gosta muito. Então, esses assuntos você vai já se conectando com essa mediação, mas você trabalha meio que em conjunto, porque o teu conhecimento, ele agrega também ao conhecimento que essas equipes também trazem, e vice-versa. Existe, muitas vezes, uma troca. Não tem assim, ah, não, todo mundo é superior e a gente não é superior, e não existe isso. Existem as equipes, existe uma troca e um trabalho em conjunto, né? Então, não é só você ser o canal, você é o canal, mas ao mesmo tempo você também você está colaborando com as equipes, é o que nós trazemos, o que nós estamos trabalhando, vendo na prática, na nossa prática diária, né, dos nossos atendimentos, né? Então, ampliando um pouco esse conceito de médium para um conceito de que alguém que também faz parte de uma equipe, que também conhece essas equipes, que tem essa troca, que existe essa conversa, que existe esse diálogo através dos seus próprios canais, da sua intuição, e aí cada um tem essa forma de se conectar, tá? Então, é isso que nós queríamos trazer de diferente, sabe? Que é o que eu e o Camille estamos trazendo de diferente, não sei se outras pessoas já falaram sobre isso, então, se não é só né, aquele conceito do médium que recebe, e não, você tem esse aspecto, mas tem essa troca, né, que isso acho que é muito legal a gente entender, e eu acho que é uma novidade entender dessa forma também, tá? Então, quando a gente fala de mediunidade, desenvolvê-la é pensar o porquê eu quero desenvolver. É por curiosidade? Tem gente que quer ver alguma coisa e quer ver, né? Tem uma curiosidade, quero ver como é que é e o que vai acontecer. É por curiosidade? Temos que pensar, né? Não, eu sinto que existe algo maior além de mim, ou algo que está me levando para esse caminho. Aí você vai perceber, como é que eu percebo para onde que eu devo ir, se eu devo buscar esse caminho? Se é leve, se é tranquilo para você buscar isso, ou não, é pesado, eu tenho medo, eu tenho dúvidas. Então, de repente, não seja o momento. Não, é o meu momento, eu estou afim, eu vou buscar, tá tranquilo, eu quero saber mais sobre isso, né? Então, acho que a gente tem que pensar sobre essas coisas também. Pelo que eu estou indo, né? Claro que a gente sempre ouviu assim que hoje a gente vai pela dor ou vai pelo amor, né? Mas vamos pensar que a gente vai pelo amor, né, Mi? Vamos buscar pelo amor. Então vamos sentir o chamado e buscar ou não, às vezes não é o momento, tá certo? E essa questão da mediunidade, muitas pessoas veem de forma tranquila e algumas pessoas elas vêm com alguns desequilíbrios já. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, ah, eu vou para tal lugar, eu sou esponja. Gente, esse é um comentário que a gente não deve ter. A gente não é esponja. Se a gente tá, alguma coisa não está certa, sabe? Assim, não é que não está certa, mas alguma coisa está em desequilíbrio, que a gente não deve ser esponja dos lugares. Isso não é dentro do que a gente diz de saudável emocionalmente, mentalmente, você ir para um lugar e ficar desequilibrado. É que você está com alguma abertura no teu campo e você acessou aquilo que não estava legal e aí você ficou ruim. Tá? Então, assim, essa frase, eu sou esponja, não, vamos mudar, a gente não é esponja, tá, gente? Mas então, a pessoa já tem ali nesse dizer eu sou esponja, ela já tem às vezes uma sensibilidade, se conecta muito fácil com as dores das pessoas, né? Então, às vezes as pessoas já nos buscam através de algumas reclamações, de alguns sintomas, e aí a gente poderia falar sobre vários sintomas. Por exemplo, eu estou pensando uma coisa e de repente vem tantos pensamentos que eu já não sei o que é meu e o que não é meu. Eu estou confusa. As pessoas falam sobre isso também, né? Então, eu estou... Não é ouvindo vozes, não é que esquizofrenia. Mas eu estou ouvindo algumas coisas, assim, eu estou meio bagunçada. Então, a pessoa já tem uma sensibilidade, às vezes ela já escuta algumas coisas. Então, esse desenvolvimento é para você perceber o que é meu, o que não é meu, o que é do outro, o que é meu campo. Então, tudo isso nos ajuda como pessoa, como autoconhecimento. E claro que dentro desse desenvolvimento, você pode, depois que você estiver bem, auxiliar também as outras pessoas, né, Mi? Tu quer complementar? Então, tu estava fazendo questionamento ali e eu lembrei de uma história. Acho que eu vou contar brevemente para o pessoal. Faz mais de 10 anos que eu sou reikiana.
Ao contrário da Mislene, a Mislene, ela teve, digamos, uma formação, né, Miss? A gente vai falar sobre isso depois. Digamos que a gente fala que é mais do que um desenvolvimento, é uma educação, né, do seu processo mediúnico. Então, a Mislene, por muito tempo, ela trabalhou numa casa espírita, Mas na verdade, minha desde criança, né? Porque eu desde nasci numa. criança. Então eu já frequentava desde criança, eu já estudava porque tinha escolinha, então, tipo, pensa, 7 anos, a gente já ia. Então, assim, é uma formação que vem desde berço já para mim, sabe? Então, o Sim, ser tal é uma coisa que para mim era sempre foi tranquilo, na verdade. para mim também, porque desde criança, assim, eu tinha, mas eu lembro de ter participado, me envolvido, assim, como é que é numa casa espírita mesmo, foi só quando criança. Depois, quando eu fiquei adulta, a gente acabou se mudando de cidade e eu não desenvolvi mais. Aí, certo dia, eu lembro que teve uma pessoa que ela era médium, que ela disse assim, não, Michele, você não é de trabalho de corporação, não é para você trabalhar numa casa espírita, por exemplo. Você vai trabalhar com cura. Só isso que me falaram na época. E eu, ok, beleza. Eu continuava indo de vez em quando para assistir uma palestra, pegar um passe, né, que era tudo de bom também. E daí, o que que aconteceu? Assim, durante a minha caminhada como reikiana, que eu fui percebendo o quanto que eu fui evoluindo nesse sentido, né? E eu lembro uma vez que eu atendi uma moça que ela tinha, assim, uma mediunidade muito aflorada. Ela era muito sensitiva também, né? E daí ela chegou e disse assim para mim, ai, Michele, isso me faz muito mal. Eu sofro com isso. Ela já tinha visto, assim, entes desencarnados que vinham conversar com ela. E ela estava se formando como médica. Hoje ela é médica. E ela disse que ela tinha muito medo de estar no hospital e ver, né, as coisas, assim. E ela queria meio que bloquear isso. E ela veio e pediu para mim para fazer uma sessão de reiki para ver se eu ajudava ela naquele sentido. E eu disse: olha, se for possível, se for do teu coração, eu falei, né? Você pede então para fechar o terceiro olho. Foi o que eu falei para ela. Não que o reiki faça isso, o reiki não. O reiki é uma canalização de energia, né? A gente utiliza símbolos para trazer equilíbrio para a pessoa, só isso. Mas a gente sabe que a gente é um canal, né? É um canal aberto para a espiritualidade. E sim, aconteceu o que ela queria, o que ela estava desejando, que era, digamos, fechar o terceiro olho dela, que ela não queria mais ver mais. Beleza. Depois de um tempo, ela marcou uma nova sessão comigo e ela estava super bem, assim, ela disse que ela estava bem melhor, porque aquilo realmente incomodava muito a vida dela. Não que fechou de vez, né? Uma hora, na hora que fosse possível, né, ia desenvolver novamente, né? Na hora que ela, né, quisesse, digamos. Mas naquele momento estava, digamos, atrapalhando a vida dela. Aí depois de um tempo, o namorado dela veio, marcou uma sessão comigo e disse assim: olha, eu queria abrir agora. E eu cheguei e falei, gente, não é assim que funciona. E ele também estava se formando em médico. E eu disse assim, porque é que nem aquilo, bem complementando aquilo que a Miss Nelly falou, né? A gente acha que com o trabalho mediúnico você vai fazer essa conexão com o espírito e deu. Não, é no teu dia a dia, gente. É 24 horas. E por isso que a gente tem que. E por isso que eu trago essa questão do educar, né? Você saber trabalhar com isso de uma forma que você fique em paz, que você, né, esteja equilibrada. E eu cheguei para ele e fiz bem esses questionamentos, assim, sabe? Eu disse: olha, você está preparado para isso? Você já imaginou? Você está atendendo o teu paciente desencarnar e você vê ele indo? Ou ver entes queridos dele lá do outro lado, acolhendo ele, enfim, né? E daí ele olhou para mim e disse assim, não. Ele disse, não, eu só queria ver umas coisinhas, ele falou. Aí eu falei, não, gente, não é. Eu falei, não, desculpa. Bem amorosa, né? Eu falei, não, desculpa, não é assim que funciona. Se você vai abrir a sua visão, se você vai tirar esse véu, você vai ver tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. E daí ele pegou e falou assim, não, então eu acho que não, ele falou. Aí eu falei assim, não tem problema, vamos fazer o nosso reiki aqui, o nosso reiki, nosso, né, bom de cada dia, tá tudo certo. E ele falou assim, não, o que que você me sugere? Eu falei, estude. Então,
uma das coisas que eu gostaria de trazer hoje, que é o desenvolvimento da mediunidade, como você desenvolve isso? Estudando. Seja dentro de uma casa espírita, seja você mesma, lendo livros, escutando, vendo lives, né? Assistindo lives, hoje que a gente tem esse recurso, YouTube, tudo isso. Quanto mais você estudar, mais você vai educar o teu ser para estar preparado para qualquer situação. E acho que eu me estendi, né, Miss, na historinha. Não, não, tudo bem. Eu tava lembrando que tem uma historinha também. Vou contar a historinha. Então, Vamos há lá. uns anos atrás, eu ia fazer o trabalho, né? E aí eu fazia as orações e eu pedia que eu queria ver. Ah, eu queria ver, eu pedia para ver sempre, sabe? Sim, mas foi um tempinho, né? E daí eu tava lá, trabalhando e tal, né? E aí eu comecei a ver, só que daí também não era nada agradável, uma boa parte, assim, eu comecei, na verdade, ter ânsia de vômito do que eu tava vendo, assim. Foi muito forte, eu disse, ai, minha nossa. E agora, sempre a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque veio, né? E aí, claro que a gente tem que escolher exatamente o que a gente vai ver. E claro que hoje, essa visão que eu tenho, eu vejo que é necessário e é bem tranquilo e não me atrapalha. Mas quando eu comecei a ver, foi bem impactante, assim, foi tipo, e agora? O que está acontecendo? Então, a gente vai estudando, porque o estudar e o conhecer tira o medo e você vai saber lidar com as coisas que vão acontecendo, né, no decorrer da questão, né? Enfim. É verdade, Miss. É verdade. Eu lembro que na época que eu pegava a van para ir para a faculdade, né? Eu fiz a minha, pessoal que não sabe aqui, eu fiz a minha faculdade em Palhoça, eu morava em Camboriú, então eu ia de van. E no início, nas viagens, eu via acidentes acontecendo na estrada, assim, sabe? Tipo, batiam os carros, assim, enfim, eu via pessoas estendidas na BR. E eu pensava, meu Deus do céu, Deus chegava, meu Deus, será que é alguma premonição, alguma coisa? Premonições também fazem parte né, dessa questão de ser mediúnico, né? Mas eu pensava, meu Deus, que horrível, vou morrer hoje, eu pensava. E daí até que teve um dia, a minha mãe, eu sou muito grata a ela por tudo que eu sou hoje, dessa questão espírita. Nossa, eu aprendi muito com ela. E ela diz assim, minha filha, antes de você viajar, você faz uma oração e peça para você não ver mais isso, porque isso está te atrapalhando. Eu fiz, gente. Eu fiz uma oração do meu coração e disse, gente do céu, não. E daí eu fiz uma oração e eu já fazia uma oração para que tudo que aconteceu, enfim, né, que tivesse um desencadear bom, assim, sabe? Era só isso que eu pensava e daí desapareceu. Mas para vocês verem, a gente também não vê só coisa boa, bonitinha, né? Só anjinho, né, Miss? A gente vê umas coisas também. A gente está contando as nossas histórias, assim, para também ter como exemplos, né, de coisas que a gente foi realmente aprendendo e se colocando à disposição, e é nesse acerto também, né, e nessas questões de como que a prática, né, vai acontecendo. Então, as pessoas que estão buscando fazer esse desenvolvimento sentem que tem essa necessidade, que precisam, que sentem um chamado, né? Que não é isso que eu queria colocar. Quando a gente vai falar sobre os estudos no desenvolvimento, existem algumas partes daquele racional, do cabeção, que quer colocar tudo numa certa ordem, tudo numa certa explicação. A Tari disse que é melhor para entender a história, né? Para que você, sabe o cabeção que quer tudo racional, explicadinho? Então, esse racional todo, ele é muito bom quando a gente está estudando, mental, mas para o desenvolvimento você precisa soltar e confiar, liberar, né? Confiar na sua intuição, nos seus sentidos, naquilo que está acontecendo. E aí, se você fica tentando controlar o processo, gera uma ansiedade, e aí fica mais não é difícil, mas vai devagar, assim, não que não vá acontecer. Então, tudo que a gente coloca ansiedade, a gente acaba demorando um pouco mais. Então, quando você consegue ter o cabeção relaxar e não querer controlar o que está acontecendo e sentir o que está acontecendo e perceber, isso vai ajudar, é uma dica também, né? Então, uma questão do estudo, controlar a ansiedade, o chamado por que você está buscando esse caminho,
né? E aí que não são um caminho só de flores, existe um caminho de estudo, de dedicação, de muita busca e encontro. Você vai encontrar grupos que você vai ficar um período e vai aprender aquilo que você precisa, e você vai passar, de repente, por outros grupos, vai estudar sozinho. Então, é um caminho gostoso de aprendizagem, que você olha e não, então tudo vai agregando, desde lá o teu começo. Eu vi que a Juscelia colocou que ela só foi orientada mais tarde, né? Mas acho que assim, não tem, eu acho que a maioria das pessoas vem de né, a grande maioria, né, o Brasil é majoritariamente católico, ou pelo menos era, né, majoritariamente católico, então não se teve muito todo mundo essa orientação, mas aos poucos as pessoas foram buscar essas lacunas e foram estudando, né, questões orientais, buscando no yoga, buscando em vários outros caminhos, né? Então acho que isso que é legal, principalmente do nosso país, que é um país com as portas abertas para uma espiritualidade diversa, né? Eu acho que isso que é muito legal no Brasil, porque a gente tem essa diversidade de caminhos e temos muitas portas que a gente pode entrar e pode aprender e ver o que de melhor tem para o nosso crescimento, né? Então, isso é um ponto muito positivo. Oi, Liz, eu Tá. lembrei de mais uma coisa agora. Deixa eu te interromper. Tu falou da questão da ansiedade, né? Eu lembro uma vez que eu tive arritmia. Eu tinha arritmia, bem na época da faculdade, assim. E daí meus pais, me levaram no médico, no cardiologista. Ele disse, olha, você tem que fazer yoga, você tem que meditar. E eu comecei, né, a fazer isso. Na yoga, assim, tá, tudo bem, né? Tem um instrutor ali. Mas eu lembro que eu ia sentar para meditar e eu pensava bem nisso, sabe? Tipo, muito ansiosa. Eu pensava, gente, eu não tenho o dia todo. Vem logo, paz interior, que eu não tenho o dia inteiro. Que era essa ansiedade de você conseguir, sabe? E eu pensava, não, a ideia era assim. Eu achava assim que eu ia sentar e em 30 minutos eu ia fazer minha meditação, sabe? Eu ficava lá, vamos, gente. E é a mesma coisa essa questão do processo, né? Eu diria até que é um processo mediúnico, né? Então a gente não pode ficar ansioso, vai vir naturalmente, quando vier, né? Eu tenho mais uma outra história também, que um amigo meu, né? Nossa, ele é muito sensitivo, Mislene. Muito, demais, assim, demais. E ele disse uma vez que ele sentia a presença, né, dos arcturianos. E teve uma vez que ele chegou e disse assim, não, se vocês estão aqui no quarto agora, eu quero que você se materialize para mim, que eu quero te ver. Aí disse e ele começou a perceber algo diferente, ele começou a ver. Tu sabe o que eu tô falando? E ele Sim. começou a ver a materialização. E ele, não, eu tô brincando. E ele foi lá e né? E fechou o olho assim. E ele saiu correndo pra sala e foi lá ligar a TV. Ele disse que ligou o som, disse que ligou um monte de eletrodoméstico que ele não queria ver mais nada. E foi muito bom. E eu lembro dessa história, eu dou muita risada. Eu falei, mas tu não pediu dele? Pois é, eu pedi, né? Só que eu não sabia que ia ser naquela hora, né? É muito bom isso, gente. Exatamente. Então, vamos lá. Desenvolvimento da mediunidade. Pessoal, então, existem vários canais, né? A gente pode falar sobre a questão da clarividência, sobre a claudiência que vai ouvir, sobre a parte, né, sensação corporal. Existem vários sentidos, né? As pessoas que psicografam, existem várias, a gente poderia ter uma lista, né? Vários fenômenos, né, extrasensoriais, extrafísicos, que são manifestados através da mediunidade, né? Muitos deles. Então, para a gente ter esse desenvolvimento, são dicas que eu com a Michelle, que nós estamos trazendo, essa questão da ansiedade, o porquê, né? Vamos pontuar, o porquê que eu estou buscando isso, é só por curiosidade ou não, é um chamado, ou, né, o que está te levando a se mover nesse caminho. E aí vamos ver, você pode buscar estudar, né, como as várias coisas que a Michelle falou, existem as várias casas,
existe na internet, você pode estudar solo, sozinho, se você, né, preferir. E sempre lembrar, sabe, que a gente nunca está começando um estudo do zero. Lembrar que a gente já teve, a nossa vida ela é um contínuo, né? Um contínuo de passados, um contínuo de outras existências, e que a gente não está começando nada do zero. Normalmente a gente já está continuando. Então, a gente, em determinado ponto da vida, você decide que vai fazer determinadas coisas e vai buscar, porque você já tem uma certa bagagem. Então, a maior parte de nós que temos essas afinidades com alguns estudos, a gente não parte do zero. A gente começa a estudar e percebe que tudo faz sentido, que é isso mesmo, que você não sabe, mas você vai se conectando. Né? Normalmente quem é reikiano também, em algum momento já teve esse contato com o reiki, então as pessoas vão meio que se conectando assim e abrindo, né, as suas malhas aí com o universo, com isso, né? Então, são coisas que a gente está pontuando. Resolvi ir para uma casa espiritualista, né? Às vezes existem algumas crenças, tá, pessoal? Não, se eu sou médium, eu sou obrigada a trabalhar, eu tenho que... Não, não existe nada disso, você tem que, tá? Não existe tem que em lugar nenhum. Tudo que for pesado para você, você tem a escolha de ir ou não, tá? Então, não é porque eu sou médico que eu sou obrigada. Mesmo porque, se você... É legal que a gente tem pessoas profissionais que são médicos em várias profissões, e dentro das suas profissões tradicionais, como um médico, como uma dentista, ou como uma pessoa que faz uma comida, uma merendeira, uma pessoa que limpa a casa, ela traz a sua energia, a forma que ela traz, ela está usando os seus sentidos o tempo todo, né? Então, tem muitas pessoas, por exemplo, compositores de música, que eles intuem aquela música, mas muitas vezes aquela música vem por essa intuição que vem com uma equipe que trabalha com ele, que está no astral e que a gente não tem essa visão. Então, essa parte espiritual, espiritualista, essa parte, né, ela está em todos os lugares. Então, não existe uma... Eu já tive pessoas que eu atendi que vieram, assim, muito pesadas e falando assim, nossa, mas eu desenvolvi lá não sei quando, eu tenho que voltar, porque era um trabalho que era assim, não sei o quê. E aí, quando eu falei assim, e ele contando o trabalho dele, sabe? Contando, e eu já observando tudo que acontecia quando ele ia trabalhar, porque ele dá palestras e coisas nesse sentido, né? Então, não estou falando do nome, nada não é antiético. Então, uma pessoa que dá palestras e tal, e aí eu percebi que quando ele fazia aquele tema, a equipe já vinha e trabalhava com porque ele contava que tinha pessoas que choravam, quando se emocionavam e se liberavam e agradeciam. Então, quando ele ia para aquele trabalho, a equipe já ia junto com ele, e aí ele achava que ele tinha que voltar lá. Não, é um progresso. Então, aonde você tá leve, você está trabalhando, você tá com essas equipes ali, né? Uma enfermeira que atende as pessoas, então, não necessariamente eu preciso seja uma coisa obrigatória. Né? Então, assim, tem que ser leve, gente, não é uma coisa, não tem que nada, né? Não é essa coisa pesada, obrigatória, que vai acontecer alguma coisa, que não sei o quê. Aí eu vou colocar dentro daquilo que eu entendo e dentro da minha percepção. Tudo aquilo que for muito pesado não é o caminho, né? Se você entender que isso é pesado, tá? Pesado que eu digo assim, poxa, não tá indo. E eu vi que aquilo trazia um peso. Quando eu falei para ele que ele já estava trabalhando dessa forma, ele ficou, nossa, foi a libertação, assim. Foi a alegria total. Então a gente tem que perceber, assim, eu acho que são crenças também e que a gente escuta muito. Porque você tem que trabalhar, porque tem que... Cada um dentro, não sei, Michelle, eu entendo dessa forma, acho que você também entende, né? Sim. Que a gente tem que suavizar e reduzir as crenças em cima desse tema também, tá? Sim, fantástico, Miss. Eu conheci um padre em Jaraguá do Sul que ele tinha, né, digamos, sensibilidade e era fantástico o trabalho dele, gente. Mas dentro do catolicismo, olha só que lindo, né? Já tive interagentes, né? Dentro da naturologia a gente chama interagente, porque a gente interage, né? Não é paciente, fica passivo e tal. Que tinham muita sensibilidade e foi muito interessante. Teve uma vez uma moça que eu atendi que eu falei para ela assim, olha, tu não é obrigada a trabalhar com isso, né?
E ela assim, meu Deus, tu tirou um peso das minhas costas, porque eu já estava pensando como é que eu ia conseguir deixar meu filho com alguém, porque eu ia ter que fazer o curso, tal, tal, tal. Gente, é assim, é importante a gente buscar? É importante você buscar para o teu autoconhecimento, para você, o que que isso serve? Para que serve isso, né, que você tem hoje? E daí ela disse, meu Deus, e eu chego num ambiente, eu sinto que o ambiente está pesado, o que que eu faço com tudo isso? Às vezes eu chego perto de uma pessoa e eu percebo que ela não está legal, e eu disse, olha, você tem um grau de sensibilidade. Ah, então como que eu posso fazer? E daí eu sugeri ela fazer o curso de Reiki. Ela fez o curso de Reiki e ela não atende com Reiki hoje, mas ela utiliza o Reiki na vida dela. Então, Sim. né? Então essa parte de mediunidade, de sensibilidade, você pode utilizar junto contigo, que é o que a Mislene falou. Ela fez o curso de Reiki, ok? Mas quantas e quantas pessoas? Eu conheço uma dentista fantástica que trabalha com a terapia neural e ela é altamente sensitiva, né? Ela é médium. Então, os pontos que ela escolhe durante seu tratamento, ela faz toda uma anamnese, mas ela leva em consideração isso também. Então, isso é fantástico. Então, a gente está aqui, né, sempre trazendo, assim, conteúdos para desmistificar algumas coisas que as pessoas acabam, né, que colocando, assim, na sua cabeça e tal. E aí, aquela pessoa que parou, né, Miss? Parou de trabalhar com isso. E daí, o que que acontece, né? A pessoa já me perguntou. Ai, vai sofrer? Não, gente. Tudo é o seu livre-arbítrio, né? Então, é uma opção, é você que está escolhendo trabalhar com aquilo. E o mais importante de tudo isso é um trabalho de doação. É um trabalho, né? Então, por isso, dentro das casas. Tudo bem que a gente vai, às vezes, né? Já deixo mesmo, né? Ah, porque, né? Ai, você tem que trabalhar numa casa. Nem sempre, gente. Eu nunca trabalhei numa casa espiritualista. Nunca. Nunca. E eu trabalho com Reiki e sempre fui médium, sempre fui sensitiva e sempre trabalhei com muito amor, sabe? Né? Dentro das minhas possibilidades daquilo que eu estava desenvolvendo. Então, não necessariamente, tá, gente? Não é obrigatório mesmo. Pode falar, Miss. Eu só queria falar sobre a coisa da doação, sabe? Isso, pode. Boa. Doação, cobra, sim, né? Porque quem trabalha, quem é terapeuta, muitos saem do caminho não, são oriundos dos caminhos, né? E que desenvolveram e foram estudar outras coisas, fazer os seus cursos e cobram. Então, assim, você cobra o seu tempo. Não quer dizer que você está cobrando a energia universal, mas você está cobrando o seu tempo que você estudou, a prática, o conhecimento que você tem. E isso, eu vejo que essa questão só de doação, que a gente ouviu falar há muito tempo, é algo que atrapalha muitos terapeutas quando estão iniciando, ficam sem jeito, não sabem como cobrar, porque né, trabalhou tanto tempo voluntariamente que ali não sabe muito bem como fazer. Então, não, se você tem, você não está vendendo, e não é um dom, você estudou, você colocou o teu tempo para trabalhar, não é uma coisa que você ganhou de presente, você não ganhou isso de presente, você desenvolveu, você buscou, né? Pode ser que tenha ganhado de presente, também não sei, né? Mas eu digo assim, existem os terapeutas que têm essa sensibilidade, que estudaram, que trabalham com as técnicas integrativas, enfim, e cobram porque tem todo um estudo em cima disso. E não é o acaso, né? É algo bem, então, para a gente tirar um pouco essa coisa da doação. Eu acho que a gente tem que falar questão sobre cobrança, sobre valores, porque nós somos terapeutas, né, estamos aqui mais tarde, né, o ano que vem, lançando coisas para terapeutas, e a gente vai falar sobre essa questão do valor e da cobrança, né, que a gente, da prosperidade, do dinheiro, que a gente tem que olhar para isso, porque a gente vem de uma cultura que isso sempre foi uma doação, né, e a gente sabe que não é assim, né, então a gente vai falar mais sobre isso. Eu só quis colocar para a gente acertar. Não, Miss, quando eu digo assim, doação, né? Eu digo assim, você se empenhar para aquilo, sabe? Seria mais ou menos isso. Independente da sua área, assim, entende? Só isso. Mas olha, ótimo. Para a gente entender bem isso, que existe esse valor, que é um estudo, que não é só um dom,
né? Então, para quem, eu vou buscar isso, isso pode me auxiliar o que eu estou vivendo, melhorar a minha qualidade de vida. Então, esses aspectos, eles vão muito além, né, do que a gente pode imaginar, né? Ele abre uma percepção muito além daquilo que a gente possa entender, assim, é extremamente vasto, né? Um conhecimento que vai realmente tirando um tanto dos véus e a gente vai sabendo mais os porquês e reduzindo até esses sofrimentos que às vezes a gente tem, né? Perfeito. E aí, Miss, qual que é o próximo tópico? Nós temos 15 minutos, Mi. A gente ficou de fazer uma meditação, né? É verdade, uma vivência, né? É uma vivência, e se a gente deixar muito tarde, a gente não vai conseguir fazer e a gente corre o risco da live cair, né? É verdade. Então, se tu Pessoal, quiser fazer. A gente podia fazer uma sugestão, a gente podia fazer a vivência e depois abrir para perguntas também. Quem quiser fazer perguntas, acho legal. também pode ser. Então, pessoal, nosso canal do Perfil Alteia está sempre ali à disposição para vocês. Perguntas que vocês tenham, sugestões, né? Que seja do interesse desse universo espiritual, autoconhecimento, sobre os extrafísicos, né? Extraterrestres. Esse assunto, eu com a minha estamos aqui à disposição para conversar com vocês sobre isso, tá? E a gente vai ter live no domingo agora novamente, né? Então a gente está aqui no canal de novo no domingo e a gente vai falando os temas para vocês, mas a gente gostaria muito que vocês participassem. Tem um pessoal aqui que é bem fiel, que sempre está aqui, né? A gente agradece vocês todos que sempre estão aqui conosco. E participem, né, que é muito bom esse feedback, assim, dos temas, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se a gente está falando rápido demais, a gente fala muito, eu com a Michelle, então às vezes acaba se empolgando, tá? Então a participação de vocês aqui é muito importante também, tá? Então, vamos lá. A música lá para mim, vamos ver se a gente consegue? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Tá escutando? Tá muito baixo. Tá meio baixinho, né? Deixa eu... Tá muito baixinho ainda? Será? Deixa eu ver se não dá para ouvir. Botar o seu... Ó. Se você coloca mais pertinho, deu para ouvir, mas aí já parou. Eu acho que eu tenho que tirar meu fone, peraí. Deu? Agora dá para ouvir um pouquinho. Tá travando? Tá. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma pequena vivência, né? Então, quando eu com a Michelle, a gente começou a desenvolver, né, essa questão multidimensional e se encontrou com essas equipes maravilhosas, né, se reencontrou com essas equipes maravilhosas. Cada ser, eles têm características especiais e até tons e cores diferentes. Então, eu vou falar sobre cores, e aí, como a gente está trabalhando sobre desenvolvimento mediúnico, eu vou guiar vocês através das cores, tá? A música, ela tá travando, então, se não der para ouvir a música, tudo bem. Você pode ficar onde vocês estiverem, o importante é que vocês estejam relaxados ou sentados confortavelmente, pode ser numa cadeira ou pode ser deitados. Tentem buscar ficar com a coluna mais ereta, tá bom? Então vamos fazer, eu vou conduzindo, eu vou falando, e aí vocês vão seguindo o que eu vou colocando. Ok, pessoal? Se quiserem colocar um joinha, se tá tudo bem. Acho que a música, ela não... Você prefere que eu tire a música? Fique só no silêncio? Pode ser. Eu acho que por causa da internet tá distorcendo. Então melhor não, né? Deixa assim, então. Se quiserem colocar o joinha, ok. Pode ser, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Mito faz também. Sim.
Fecha os olhos, puxa a respiração e solta. Se quiser fazer até um som assim, pode fazer, relaxando os ombros. Mais uma vez. Puxa a respiração e solta. Agora pode ir respirando mais normalmente, mais profundamente. Respira e vai soltando os ombros, soltando o corpo e relaxando. Mesmo que venha outros pensamentos, você tenta voltar para aquilo que eu estou falando. É normal quando a gente vai fazer uma vivência, uma meditação, a mente às vezes ir saindo para outros pensamentos. Então não fique preocupado e volta aqui, ouvir o que eu estou falando. Mais uma vez respira e solta, e vai soltando o corpo. E a gente vai trabalhando então com as sensações do corpo. Eu vou pedir para vocês colocarem a mão sobre o coração e tentar sentir o pulsar do coração, sentir o coração. O coração que vai bombeando ar, bombeando sangue, levando sangue para o corpo, a vitalidade. É o primeiro órgão que vai se formando quando a gente está na barriga da nossa mãe. Vai se concentrando no corpo e vai acalmando e falando com o corpo que está tudo bem, que está tudo certo, que você pode confiar. É um processo tranquilo e que pode ficar tudo bem. Fala para o corpo. Corpo, é um processo que eu não preciso ter medo, que está tudo bem. Muito bem. Eu vou pedir que vocês visualizem na frente de vocês, como se fosse uma bola pequenininha, mas que vai crescendo na cor verde. Ela está começando a crescer e vai ficando verde na sua frente. Vai expandindo e ela tem uma luminosidade. E ela fica parada na sua frente. Agora, eu vou pedir só que você sinta a vibração dessa energia que está na sua frente. Sinta o que ela está transmitindo através da tua intuição, se você quiser mexer os seus braços ou não, se você quiser fazer algum movimento, você pode fazer algum movimento, pode ficar bem relaxada e visualize essa cor verde luminosa na sua frente. Pode ser que você sinta o seu corpo, alguma sensação de frio, de arrepio ou de calor, alguma sensação corporal. Alguns de vocês pode ser que visualizem uma silhueta de um ser. Então você observa, você olha e se conecta com o que está à sua frente. E sente. Só o sentir. As sensações do corpo. Se você fica mais relaxado ou mais tenso, mais leve ou pesado. Muito bem. Essa é a primeira energia que nós vamos conhecer no dia de hoje. Ela se apresenta e vai ficar ao seu entorno. Agora, na sua frente, você começa a ver
uma bolinha cor-de-rosa, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai ficando uma luminosidade cor-de-rosa na sua frente. Esse rosa, como que você sente? Como que você se conecta? Se você fica leve, sente como se estivesse sendo abraçado, acalentado, amorosidade. O rosa vai trazendo essa vibração. Então, sinta, simplesmente sinta. Alguns de vocês podem sentir-se emocionados, ter um contato com essa vibração, com essa frequência. Então, nesse momento, alguns podem sentir ou visualizar com o seu coração, com o seu corpo, com o terceiro olho, uma silhueta ou um ser na sua frente. Alguns podem pensar, nossa, mas como isso é estranho, o que está acontecendo? Sinta, depois você pode fazer as suas perguntas. Nesse momento, você deve sentir o seu corpo, a sua vibração, seu corpo físico, suas emoções, como você sente através da vibração rosa e o que ela vai trazer e representar para você. Pode respirar, soltar, muito bem. Então, essa energia rosa, ela vai ficar aqui no seu entorno. E nós vamos ter mais um convidado, mais uma energia que vai se apresentar. E ela vai vir através de um ponto azul, meio cinza, azulado, e é uma bolinha que vai crescendo na sua frente e vai se expandindo, vai crescendo e vai ficando muito luminosa. E essa luminosidade vai crescendo e ficando na sua frente. Sinta o que essa energia vai te trazer, como você se sente e como você se conecta com esse ser, através dessa vibração. Pode ser que alguns fiquem emocionados, ou que sinta algo diferente, um frio, um arrepio, o coração pode acelerar um pouquinho, e está tudo bem, não precisa ter medo. Respira e solta. Muito bem. Através das sensações do corpo, o nosso corpo pode ir muito além daquilo que vocês imaginam. Nosso corpo físico, mental, astral, emocional, pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Precisamos conversar, entendê-lo e sentir e se abrir para o novo. Nesse momento, a gente agradece as nossas equipes que sempre estão conosco, agradece vocês que se permitiram sentir e estar conosco na live e ter essa aventura do desconhecido, que muitas vezes pode ser que em primeiro momento seja desconhecido e depois aparece que é muito familiar, não é verdade? Então, eu vou pedir que vocês abram os olhos e que vocês vão voltando agora dessa meditação, voltando, todo mundo aí, respirem e soltem.
Isso. Todos bem, pessoal? Todo mundo bem? A gente precisa que vocês vão voltando, abrindo os olhos. Vamos lá. Deem um joinha pra gente, como é que foi? Quem quiser escrever alguma coisa ali pra gente. Como é que você tá, Mi? Como é que foi para você aí do outro lado? Ai, foi maravilhoso, né, Misa? É sempre maravilhoso, sim. Essa conexão é fantástica. Deixa eu olhar aqui nos comentários. Viajando um pouco ainda, Bianca. Isso aí, Bianca. Que maravilhoso, gente. A Tari diz que está bem. Ai, que bom. Isso aí. Olha que legal. Um comentário da Bianca. Muitas coisas acontecendo antes e juntou com o agora. Que legal, Bianca. O Fred está se sentindo ótimo. É isso aí, gente. As vivências são sempre assim, elas são únicas e elas pertencem, cada sentimento é único de cada pessoa. Cada pessoa sente de uma forma, vê de um jeito, né? E isso é maravilhoso. É essa conexão mesmo que a gente queria, né, Vislene? Mi, a gente está quase fechando 1 hora. Eu não sei se a gente não precisa sair, porque tem 1 minutinho já. Eu não sei se está todo mundo bem. Se tiver alguém que não ficou bem, entra no direct e chama a gente, tá? Me chama lá que eu vou conversar. Se alguém não ficou legal, tiver qualquer situação, tá certo? A gente sabe que, a princípio, a vivência é algo simples, mas que pode mexer profundamente com vocês, o contato. Então, se você não estiver bem, me chama ou chama a Michelle que a gente conversa com vocês, tá certo? Então, essa vivência é para ter esse contato e sentir no corpo. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele vem através também dos aspectos do nosso corpo físico, a partir dessas sensações, que quando a gente é menor, a gente tem mais aberto, quando a gente é criança, e a gente vai perdendo e vai se fechando. E aí a gente precisa ter esse olhar, né, novamente, para esse encanto, para todas essas coisas, né? Então, a gente trouxe um pouquinho também das cores e da energia das equipes que trabalham conosco, que eles são também uns amores, né? E estão sempre com a gente. É Alguma isso aí. pergunta, alguma dúvida? Nós ainda temos 2 minutinhos, Miss. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, gente. No meu já deu 10 horas no meu celular, por isso que eu É que a estava gente, falando. a gente começou, acho que era 9:02, né, por aí. É verdade, é verdade, é verdade. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser falar o que sentiu, né? Como é que O Fred fez um comentário aqui, ele não queria voltar, ele agradece. Obrigada. Gente, todo mundo volta, tá? Ficam todo mundo volta. A princípio, até hoje, todo mundo voltou, né? Às vezes dá essa sensação de, vou ficar por aqui, mas a gente volta. A gente pode ficar um pouquinho assim, mas a gente volta. Ninguém vai ser abduzido, não se preocupem. Eu tinha uma época eu tinha muito medo de ser abduzida, gente, é verdade. Eu falava, É verdade. Michele, será que falei várias vezes, né? Mas não, a gente tá tudo certo, tá tudo em segurança, a gente não vai ser abduzido. Essas abduções aconteceram muito tempo atrás, agora todo mundo fica aqui na Terra, ninguém vai ser abduzido. Ai, ai. A Juscelia comentou, a gente nunca quer voltar. É verdade, Juscelia. Porque a gente entra em contato, né, com a nossa família espiritual, a gente sabe que eles estão ali, e essa sensação de acolhimento é muito grande, principalmente quando a gente faz essa conexão com o coração, né? Então a gente sente realmente que vem do coração. Então é isso mesmo, a gente não quer voltar. Mas a gente está aqui, né? Lembrando, pessoal, que essa live ela vai estar gravada. Então, se alguém quiser fazer essa meditação um outro dia, corre lá, procura lá no feed, entra, faz de novo, vai estar gravado, tá? Tá tudo certo. Uhum.
E qualquer dúvida, chama a gente também, tá? Não É isso fica aí aí. com qualquer coisa nesse sentido. A gente está aqui à disposição também, tá? Mi, eu acho que é isso, né? Sim, Pessoal, vamos agradecer, né? um beijo no coração de todo mundo, um bom descanso, uma boa noite. Amanhã é quinta, né? Um bom restinho de semana. Muito obrigada por ficar com a gente e acompanhe, a gente vai ter mais assuntos e mais vivências e muitas coisas acontecendo, tá bom? Então vem com a gente, quem tem interesse nesse assunto, indica para o amigo, né? Ah, então tem duas pessoas lá, eu não sei, elas são meio estranhas, mas eu estou gostando. Manda aqui para a gente também, que elas estão falando alguma coisa que é legal, tá? Compartilha o nosso material, a gente tem o canal no YouTube, tem aqui o perfil, tem no Facebook também. Então, se você sabe que vai ajudar alguém, compartilhe o nosso material, tá bom? É isso aí, pessoal. Gratidão a todos que participaram conosco e gratidão também para quem vai assistir depois, né? É isso aí. É, Gratidão, gratidão à equipe também. As equipes estavam junto conosco. E boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, Mi. Boa noite, Miss. Tchau, tchau.